A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, guie neste aprendizado, Senhor, que a gente aprenda cada dia mais sobre a Tua Palavra, Pai, que a Tua Palavra encha nossos corações, nos direcione sempre a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Números, né? Ontem a gente terminou o 26, que foi o recenseamento. A gente, inclusive, nem leu ele todo, porque é uma coisa que não tem interesse pra gente hoje, né? Mas lembrando que ontem a gente falou também sobre a adoração a Baal, né? Que Finéias, filho de Eleazar, ele acabou que matou um filho do Israel, matou um homem de Israel com uma prostituta. Eu falei sobre Baal ontem, eu estava em dúvida, mas hoje eu pesquisei e realmente Baal se corrompe. A gente viu aqui, né, nos capítulos anteriores, que 3 vezes, em 3 lugares, Balaque leva Balaão com o interesse que ele amaldiçoe o povo de Israel, mas Deus fala com ele e ele abençoa o povo nas 3 vezes, ele abençoa o povo, mas na última vez não fala aqui, mas na última vez ele realmente cedeu à tentação de receber de Balaque dinheiro, ouro, prata, honra, essas coisas, né? Ele cedeu, ele realmente se corrompeu e ensinou, ele não amaldiçoou, mas ele ensinou como Balaque faria para poder afastar o povo de Deus, que seria se prostituindo, seria simplesmente levar mulheres midianitas, prostitutas, para que o povo se prostituísse. E realmente isso aconteceu, o povo se prostituiu, que a gente leu aqui no capítulo 25, que foi a adoração de Baal, né? E Deus manda matar os que realmente se prostituíram. Mas Finéias, que é um levita, que é filho de Eleazar, da família de Arão, ele vendo aquilo tudo, ele se levantou na hora, pegou uma espada e acabou matando os dois. E foi onde cessou a praga de Deus ali, porque Deus tinha rogado uma praga sobre eles. E aqui no versículo 9 do capítulo 25 fala, né? E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Morreram 24 mil. Poderia ter morrido mais se Finéias realmente não tivesse acabado com a praga, seguindo a palavra de Deus, matando a midianita prostituta, né? A gente vai continuar no capítulo 27, mas só para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla do que, para a gente ter a certeza que realmente, porque em Números não fala que Baal se corrompeu, mas em Apocalipse fala. Eu vou falar já, vou procurar aqui já em Apocalipse, Apocalipse 2, versículo 14. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, além da prostituição, ensinava ainda a comer dos alimentos que eram oferecidos aos outros deuses, sabendo que isso é proibido pelo nosso Deus vivo, né, o Todo-Poderoso. Agora a gente vai continuar aqui no capítulo 27, que é as leis da herança. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa deles perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo:
Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. E isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Em relação à herança, hoje em dia mesmo ainda tem isso, né? Que se você não tem filhos, passa para entre filhos e filhas, né? Passa para irmãos, para pais, para tios, de acordo à proximidade de cada um. Até hoje tem isso, né? No versículo 12, Deus anuncia a morte de Moisés. Lembra que Moisés feriu a rocha no deserto para dar água para o povo beber, sendo que não era para ferir, era simplesmente para falar a rocha, para pedir água à rocha. Como ele desobedeceu a Deus, então ele só vai ver a terra prometida. Ele não pisará na terra prometida, ele não entrará na terra de Canaã, ele só vai ver de longe. Então por isso que aqui ele já morre. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido a teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar as águas diante dos meus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Lembrando que foi Josué e Calebe os únicos dois que realmente tiveram fé quando foram espiar a terra dos Anaques, né? Acho que é Enaque mesmo, que é a terra dos gigantes. Eles foram os únicos que realmente tiveram fé e viram o lado positivo da terra, dizendo que a terra realmente mana leite e mel, sendo que os outros olharam só das partes negativas, né, que seriam a dificuldade de entrar na terra, porque era uma terra fortificada, esquecendo-se de que Deus estava à frente, né? Versículo 19: e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentará-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Ele fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então aqui Josué está sendo constituído como o líder do povo de Israel no lugar de Moisés. Capítulo 28, o sacrifício contínuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordens aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-la ao seu determinado tempo. E dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem defeito cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será
oferecerá a quarta parte de um para um cordeiro, no santuário oferecerás a libação de bebida forte, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerá... Então, aqui está dizendo a maneira que serão oferecidos e quando serão oferecidos as ofertas, né? Vamos continuar aqui, ele vai até o capítulo 31. Versículo 31. No capítulo 29, as ofertas na festa das trombetas. Aqui, semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós o dia da jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares, flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros e um bode. E aqui também está ensinando também sobre as ofertas, como vai ser, como cada tipo de oferta. E tem as ofertas nas festas solenes também, ele dá explicação aqui de como vai ser, e a gente vai pular essa parte porque esses tipos de ofertas já não existem mais, né? Então, a gente vai direto para o capítulo 30, a lei acerca dos votos. Falou Moisés às cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu de sua boca fará. Aqui ele está falando sobre o voto com Deus, e isso, lógico, que permanece ainda. Se você faz um voto com Deus, você tem um compromisso, você tem a obrigação de cumprir esse voto. Então é melhor não fazer do que fazer na dúvida de se realmente vai conseguir cumprir. Versículo 3. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai a proibir no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porquanto seu pai a proibiu. E aqui está dizendo já que em relação... hoje em dia, né, os pais respondem pela pessoa com menor idade, né, menores de 18 anos. E aqui está falando a mesma coisa, na sua mocidade, se você faz um voto, seu pai ouvir, e ele concordar, ficar quieto quer dizer que ele concorda, até aí tudo bem, então o voto é válido. Mas se ele discordar e ele falar, não, eu não concordo com esse voto, então Deus perdoa. No versículo 6, e se for ela casada e for obrigada a alguns votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com o que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com ela, com que ligou a sua alma, serão válidas. Mas se seu marido a proibir no dia em que ouvir e anular o voto que estava obrigada, como também a declaração de seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor perdoará. E no mesmo caso na mulher em relação ao marido, se ele concordar ou discordar, né? Versículo 9. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, lembrando que repudiada foi aquela que foi largada pelo marido, que foi devolvida pelo marido. Tudo com que ligar a sua alma sobre ele será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento e seu marido o ouviu e se calou para com ela e não a proibiu, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes
Tem, confirmado-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade e em casa de seu pai. No capítulo 31, a vitória sobre os midianitas. Lembrando que os midianitas eram do pessoal de Baraque, né? Que era o pessoal que era o rei dos midianitas, que estava tentando amaldiçoar o povo de Israel. Capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evim, a Requém, a Zur, a Ur, a Reba, a 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Lembrando que Balaão a gente conversou ainda há pouco, né? Que ele realmente se corrompeu. Então, por isso ele foi morto. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, aqui também fala a mesma coisa sobre Balaão, Eis que estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabras e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens da guerra, que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo o que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Ali no arraial também só ficam as pessoas limpas, que quem está impuro tinha que ficar fora do arraial, né, separado. Então, obviamente, o pessoal do exército também fazia parte disso. Quando estavam impuros, né, ao matar uma pessoa, ou seja, tinha sangue nas mãos, tinha que ter o tempo de purificação.
No versículo 25, a divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em duas metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os sacerdotes de guerra 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíam à guerra, foi em número de 307.500 ovelhas, e das ovelhas o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72.000. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 71. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E vocês podem ver aqui que eles seguem literalmente tudo o que Deus manda. Moisés segue à risca. Como teve um momento que ele não seguiu a risca, que ele realmente se desviou da palavra de Deus ali, do que ele mandou, acabou não obedecendo, e por isso ele foi castigado e não morar na terra prometida, na terra de Canaã. Ele só viu, tanto que ele foi ao monte e viu a terra, ele pôde pelo menos contemplar a terra, né? Agora aqui no 48, versículo 48, a oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estavam sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um com o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.650 ciclos, dos tribunos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Aqui é uma forma de agradecimento, né? Já que naquela época se usava muito o sacrifício, né? O sacrifício era para tudo, para expiação, para redimir dos pecados, para agradecimento, para tudo. E aqui eles não perderam nenhum homem da guerra. Então realmente foi uma vitória limpa, entre aspas, né? Limpa pelo fato de que não teve nenhuma perca. Suja por causa que as mãos sujas de sangue, mas se purificaram. E no 32 a gente continua aqui: as tribos de Ruben e Gade em pé de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado.
Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar o sacerdote e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandeis de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Aqui ele está falando de quando ele enviou os espias, né? Que os pais deles, né, os seus antepassados, que realmente desencorajaram a Israel, tanto que Israel como se diz assim, Israel acabou murmurando em relação a isso tudo, né? No versículo 10, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes de um lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um a sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Aqui eles estão fazendo um acordo, né? Que eles queriam ficar antes do Jordão, que ali era uma terra específica para gado. Então eles vão deixar suas mulheres e crianças ali, e somente o exército vai atravessar o Jordão até que cada um tenha a sua terra. Versículo 23, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Sabei que vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos bens e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu a ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote e a Josué o filho de Num e aos cabeças das casas de seus pais das tribos de Israel. Eu estou vendo que o vídeo vai ficar um pouco longo. Aqui a gente parou no versículo 29 do capítulo 32. E amanhã a gente continua, que é referente ainda aos filhos de Ruben, que querem ficar aquém do Jordão, antes do rio Jordão. Lembrando que o Jordão é um rio, né? E eles querem ficar antes do rio Jordão, porque ali as terras são boas para a criação de animais, que é exatamente o que eles têm. Mas se comprometem em atravessar o Jordão com o exército,
para pelejar contra o povo que não é de Deus, para a retomada da terra. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por tuas palavras, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai, esteja conosco, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, neste momento, derrama a Tua unção em quem está comigo aqui agora, Senhor, derrama o Teu poder sobre ela, Pai, que caia por terra todo o trabalho inimigo, Senhor, toda seta maligna direcionada a essa pessoa, Pai. Os que estão em seu caminho, que sejam fortalecidos, Senhor, para a Tua glória, e os que não estão, Senhor, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome e se voltar para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, eu lhe peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus esteja em seu coração e Deus abençoe.